Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 14 de outubro de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a Ucrânia atingiu uma subestação elétrica aqui próximo de Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod é essa região aqui. A estação elétrica é uma estação elétrica muito importante porque ela abastece estações de compressão de gás e transferência de produtos químicos e também trens nessa região, né? A estação parece que foi fortemente danificada, ela está funcionando, mas com capacidade reduzida. Também tivemos a informação de que continua o incêndio em Feodósia, aqui na Crimeia, temporariamente ocupada. Já pelo terceiro dia já o incêndio está acontecendo por aqui, né? Na linha de frente, as informações aqui de Dobropilha mostram que os ucranianos têm matado um número recorde de russos aqui na região, muitos russos mortos mesmo nesses últimos dias, na tentativa russa de desbloquear os cercos ucranianos aqui na região e também contra-ataques ucranianos, né? E também aqui perto nessa região aqui, Stepov, os ucranianos têm avançado aqui nessa região e também aqui na região de Sherbak e Mali Sherbak, essa região aqui que foi retomada pelos ucranianos. Stepov também eles estão avançando por aqui, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Aumenta o número de caracteres do nome, Capivara Apocalíptica e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de a gente entrar no assunto, deixa eu lembrar vocês da nossa rifa. Estamos fazendo uma rifa para ajudar o pessoal brasileiro lá em Kiev, e o prêmio principal é esse relógio aqui de parede, feito com pedaços do HIMARS, né? E o link da rifa está na descrição do vídeo, também um link para essa thread do Twitter que fala sobre a rifa. Além do relógio também temos selos, cartões e badges aqui que são prêmios também da rifa. Não deixe de participar, já temos mais de 60% vendido, mas ainda falta 40% para a gente completar a rifa aqui. Temos 4 dias para fazer isso. No sábado eu vou fazer o sorteio. Muito obrigado a todo mundo que já comprou o bilhete aqui. Se você não comprou ainda e puder ajudar, por favor, o link está na descrição. Bom, de ontem para hoje, os russos lançaram 96 drones contra a Ucrânia, dos quais 70 quase foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Então, uma boa atuação da defesa antiaérea ucraniana, né? Agora, algumas coisas muito ruins aconteceram de ontem para hoje, tá? Primeiro que lá em Kherson, um caminhão da ONU, né, de ajuda humanitária foi atingido pelos russos, né? Vocês sabem, os russos têm feito safari humano na região de Kherson. Kherson é essa cidade aqui, ó. Nessa região, o rio Dnipro é a divisa entre as tropas, né? Ao sul ou na margem esquerda do Dnipro ficam os russos, ao norte os ucranianos. A cidade de Kherson é uma cidade bastante grande. Eu estive lá em 2024, final de 2024. E os russos têm usado drones para caçar ucranianos aleatoriamente aqui na cidade. Uma coisa muito triste, né? Inclusive tem feito isso agora na estrada M14 aqui que liga Mykolaiv até Kherson, né? E, inclusive atingiram este caminhão aqui que estava levando ajuda humanitária lá para Kherson. Muito triste isso, realmente um absurdo completo. As pessoas não foram feridas, mas o caminhão foi destruído, né? Teve um outro caminhão que também foi atingido por drones russos ali, né? Além disso, em Kharkiv, russos usaram bombas, aquelas bombas FAB, né, bombas planadoras, né, lançadas por aviões na linha de frente, atingiram um hospital e mais um transformador, deixando alguns bairros da cidade em blackout. É um absurdo isso, mais uma vez, um ataque contra Kharkiv, uma cidade próxima aqui da linha de frente, mas que atacaram apenas alvos civis, né, um absurdo isso, né? Bom, os ucranianos atacaram uma estação de transformador na região de Nizhny Novgorod essa noite, tá? E tem algumas imagens do dano causado, né, na subestação. Foi essa subestação, uma subestação muito grande que tem ali na região de Nizhny Novgorod, e tem mais algumas imagens aqui do filmes da NASA mostrando, né, que realmente foi atingida a subestação e foi danificada, né? Estão falando aqui, foi danificada, segundo a informação, ela faz parte de um sistema de distribuição aqui importante naquela região. A gente tem informação aqui, ó, nesse outro blog aqui, ó, a subestação de Arzamas, que foi essa atingida, foi construída em 1955
e é uma das instalações-chave no sistema elétrico de Nizhny Novgorod, né? Foi instalada com a capacidade de potência de 1.502 megavolts ampere. Os principais consumidores da subestação incluem estações de compressão de gás, da Volgotransgaz, né? Bem como estações de trem da ferrovia de Gorky, né? A subestação foi reformada e atualizada em 2006 como parte de um programa de desenvolvimento ali da região e agora foi danificada seriamente por lá. Segundo informações do pessoal, ela ainda está operando, mas com capacidade limitada. Essa aqui é a subestação que teria sido destruída, essa Arzamas. Anteontem nós falamos sobre o ataque ucraniano contra o hipermercado Sigma ali na região de Donetsk, né? E os russos acusaram muito de que os ucranianos atacaram alvo civil e coisa e tal. E agora a gente vê aqui ó, o que aconteceu de verdade. Um blogger russo aqui, ele estava filmando esse supermercado e colocou ali os caminhões do exército ali nesse supermercado. Segundo eles estavam dizendo, era o ponto de encontro para receber materiais para o exército ali, né? Ou seja, o hipermercado estava sendo usado de forma militar, né? Estava sendo usado para fins militares, né? Algumas pessoas estão dizendo que o hipermercado seria, na verdade, uma fábrica de drones, ou então que pelo menos peças de drones são compradas nesse hipermercado, e isso que teria motivado o ataque ucraniano. E tem a prova aqui, né? Se o hipermercado está sendo usado para fins militares, aí realmente não há defesa, né? E aqui é o mesmo caso explicado aqui nessa thread, né, do cara aqui. A tradução está aqui, ó. O Kirill Sirius, que foi o influencer que gravou esse vídeo, né? É um influencer russo, né? É acusado de filmar equipamentos militares perto do supermercado Sigma e posteriormente isso levou ao hipermercado ser bombardeado, né? E segundo o Valery Ishemenov aqui falou, olha só, o tal do Kirill provavelmente estava longe de ser a única fonte de informação sobre a presença militar no hipermercado Sigma. Ele simplesmente foi pego no fogo cruzado. Mas o preço da histeria sobre os ucranianos atacando uma loja civil ficou claro. Ou seja, o pessoal está dizendo que, embora esse vídeo dele tenha sido um dos elementos que os ucranianos usaram para determinar que havia uso militar do hipermercado, não foi o único, tinha mais informação ali, né? Agora, aquela histeria toda de dizer que os ucranianos atacaram uma loja civil ficou claro. E obrigado a eles por fazerem isso quando o supermercado estava fechado. Os ucranianos atingiram o hipermercado à noite, então o dano foi dano material, não teve pessoas mortas, né? Mas, de novo, o hipermercado estava sendo usado para fins militares. Bom, outra atualização, aquele depósito de óleo em Feodósia continua pegando fogo já há um dia e meio de quando foi atingido. Está aqui uma grande coluna de fumaça ainda. A fumaça parece que ser bastante tóxica, né? E é visível até em Starikrim, ou seja, a vários quilômetros de distância, muito forte aqui. E aqui uma imagem mais de perto para você ver que ainda está pegando fogo muito ali no depósito de óleo, né? Muita coisa pegando fogo ali ainda, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente mencionou isso ontem já, os ucranianos conseguiram avançar aqui na região das orelhinhas do coelhinho, né? Retomar várias áreas aqui depois que os russos tentaram avançar aqui. E a grande mudança que a gente tem é um grande número de mortos aqui, né? De ontem para hoje, o contador oficial do exército ucraniano fala em 1.200 mortos de ontem para hoje, o que é um número muito grande. Nos últimos dias a gente tem visto números abaixo de 1.000 em mortes diárias lá na Ucrânia, agora chegou a 1.200 exatamente por causa do grande número de mortes ali na região de Pokrovsk, em Dobropilha, ali, né, nas orelhas do coelhinho. Agora, é preciso notar que esse número aqui é um número de baixas, na verdade, porque inclui mortos e também feridos, né? Porque outra fonte que a gente tem é o Andriy Perpítua, que faz a contagem manual dos mortos em linha de frente. Então repara que essa contagem dele aqui é contagem com evidência, né? Ou seja, ele tem exatamente a imagem de cada morto desse ali na frente e ele conta apenas mortos, né? E ele está colocando aqui o número de mortos nos últimos dias, bateu todos os recordes, nunca teve tantos mortos assim nos últimos dias na linha de frente lá na Ucrânia, né? Esse aqui é só morto mesmo e verificado. Tem a imagem do soldado russo morto, né? O Andriy Perpítua, junto com alguns outros colegas de Ozint, né, ele não é pago por ninguém, ele faz esse trabalho de forma voluntária, né? Ele tem acesso a vídeos dos soldados ucranianos mostrando os russos mortos,
e aí com esses vídeos ele faz essa triagem e calcula o número de mortos aqui observados, né? Então é realmente impressionante estar vendo um grande número de mortos mesmo ali na região, né? Por outro lado, os ucranianos têm feito ataques ali na região de Zaporizhia, tá? Principalmente os vilarejos de Mali, Sherbak e Sherbak, e também parcialmente Stepov foram liberados, e durante a operação também um monte de presos, um monte de soldados russos foi preso, né? Então, como a gente mencionou aqui, a gente está falando dessa região aqui, os ucranianos retomaram esses dois vilarejos aqui e também retomaram parcialmente Stepov, uma boa notícia aqui dos avanços ucranianos, né? Bom, aqui ó, o 33º Regimento Separado de Assalto, junto com o 24º Batalhão Aidar, fizeram um avanço sobre as defesas russas ali no sul da Ucrânia durante a operação na direção de Orihiv, liberaram esses vilarejos e também parcialmente Stepov. Enfim, essa é a boa notícia ali, né? Aqui também, mais ao sul, em Kherson, na região de Olesk, né? Olesk fica do lado de cá de Kherson. Kherson fica na margem direita ou margem norte do rio de Dnipro. Olesk é essa cidade aqui, é onde tem a principal base dos russos aqui no sul, na margem sul, e aqui esse prédio era usado pelos russos como uma base, um posto de comando, e foi destruído, né? Os mapas aqui do Polevolan não trazem nenhuma novidade por aqui. Aqui justamente na região de Dobropilha e Pokrovsk, você vê que tem várias setinhas amarelas, tem vários ataques ucranianos acontecendo por aqui. E aqui Novopavlivka entre Pokrovsk e Velika Novosilka, nenhuma mudança também. Em Velika Novosilka também nenhuma mudança por aqui, né? Ou seja, linha de frente com muito pouca mudança, apenas esses pequenos avanços ucranianos. Agora, segundo o Playafra, no setor de Upsenivka, que é ali justamente esse setor aqui, ó, é justamente essa região aqui de Velika Novosilka, né? Aqui Veliko Mirohailivka seria perto de Upsenivka. Upsenivka é pequenininha, tá? A cidade está aqui. É nessa região por aqui essa situação, né? Os ucranianos reforçaram seriamente com um grande número de infantaria muito bem armada, de acordo com informação preliminar, e também um contingente dos Magyar, né, que são uma equipe de drones muito capacitada da Ucrânia, foi para essa região também. Ou seja, tudo leva a crer que os ucranianos pretendem fazer alguma coisa aqui, né? O que faz sentido. Lembra que essa região aqui de Velika Novosilka, houve muito avanço dos russos por aqui, né, nos últimos dias, agora parou, mas os russos estavam conseguindo avançar com muita força aqui. Provavelmente os ucranianos estão aqui agora para dar um fim nisso daí e talvez até retomar uma parte do território, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre algumas restrições. Os russos tiraram restrições sobre conscritos, né? Sobre recrutas atuarem na guerra. Então agora, se você serve o seu serviço militar lá na Rússia, você pode ser mandado para a guerra da Ucrânia, ou seja, vai ter mais soldado russo na linha de frente, né? Mas são soldados com pouca experiência, fazem pouca diferença no final das contas. Bom, dá pra gente saber que os russos estão desesperados quando começam a vir as ameaças nucleares. Tá aqui o Lukashenko dizendo que se os americanos derem Tomahawks para a Ucrânia, que vai ter guerra nuclear, né? E aí o pessoal tá lembrando aqui que se a Ucrânia receber Javelins, vai ter guerra nuclear. Se a Ucrânia receber o HIMARS, vai ter guerra nuclear. Se a Ucrânia receber os Leopards, vai ter guerra nuclear. Se a Ucrânia receber F-16, vai ter guerra nuclear. Se a Ucrânia receber ATACMS, vai ter guerra nuclear. E, de novo, não adianta, né? Não vai sair disso. São só as linhas marrons do Putin, né? Bom, o Zelensky vai se encontrar com o Trump agora, dia 17 de outubro, né? Vamos ver aí qual a novidade que vem por aí, né? E vão discutir a transferência de armas de Kiev, possivelmente a transferência de Tomahawks, o que seria uma excelente notícia. Tem mais a confirmação, o próprio Zelensky confirmou que ele vai se encontrar com o Trump essa semana, no dia 17, para discutir a sequência de passos que eu quero propor ao presidente, ou seja, ele quer propor uma sequência de passos para acabar com a guerra, né? Ele disse que Trump insistiu que as transferências de Tomahawks não podem ser discutidas pelo telefone, e o Zelensky também avisou que a Ucrânia pode, muito em breve, precisar importar eletricidade depois de mais alguns ataques russos. Se tiver mais ataques russos,
os ucranianos vão precisar importar eletricidade, né? A Ucrânia exporta eletricidade normalmente para a Europa, mas pode precisar importar, né? Bom, os Estados Unidos mostraram aqui um novo lançador compacto desenhado para Tomahawks, um lançador terrestre, o que é uma ótima alternativa para a Ucrânia usar os Tomahawks por lá, né? Outra coisa que a gente tem informação é que os Estados Unidos só seriam capazes de transferir entre 20 a 50 Tomahawks, o que não seria suficiente para fazer muita diferença, né? Os Estados Unidos têm 4.150 mísseis Tomahawk, mas só poderia transferir algumas poucas dúzias para a Ucrânia, segundo um oficial do Pentágono. Mas vamos ver, começa com um pouquinho, depois aumenta. Os propagandistas russos já estão ficando receosos, né? O Solovyov, que há algum tempo atrás estava dizendo que a Ucrânia iria colapsar, a qualquer momento ela vai colapsar e não sei o que lá, ou seja, a gente já viu que não vai acontecer isso, né? Nós subestimamos o que está acontecendo, né? Nós pensamos que apenas a OTAN estava mandando produtos para a Ucrânia, mas o que está acontecendo agora é que todo o complexo industrial militar ucraniano está fora da Ucrânia, e nossos ataques não são mais decisivos, né? Os estrangeiros estão ativamente ajudando os ucranianos, entrando nos rankings ucranianos. Não devemos ter ilusões e coisa e tal. O que ele está dizendo é que não tem jeito, né? Eles não vão conseguir ganhar essa guerra, né? Ou seja, os propagandistas já estão desanimados, o que é uma boa notícia. Ou não, pode ser também que ele esteja falando isso justamente para justificar algum aumento de produção, aumento de recrutamento, alguma outra estratégia russa, né? Bom, um operador de criptomoedas na Ucrânia parece que se suicidou depois do crash das criptomoedas que aconteceu aí durante o final de semana, né? Eu falei sobre isso lá no Ancapsu. O anúncio do Trump de que ia botar tarifas na China causou uma queda muito grande nas criptomoedas e com isso muita gente perdeu dinheiro, né? Quem usa criptomoeda para investimento corre esse risco realmente, né? Então, a gente não sabe ainda detalhes do que aconteceu, mas o cara foi encontrado morto, provavelmente perdeu muito dinheiro nessa história. Não foi o único, tá? Não só na Ucrânia, em vários lugares do mundo, infelizmente, esse tipo de coisa acontece mesmo. Bom, a exportação de óleo russa caiu 17% depois dos ataques ucranianos em refinarias-chave. Olha que boa notícia. Olha as sanções funcionando de verdade, as sanções ucranianas funcionando de verdade, né? Vem mais por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.